Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Neemias, capítulo 2, desde o versículo 1 até o versículo 8. Esta é uma história fantástica. Na verdade, para todos nós que estamos a liderar alguma organização, alguma instituição, alguma igreja, quando lemos a história de Neemias, sabemos exatamente o que é que Deus nos quer dizer. Não há muitas voltas a dar, não há que tirar grandes pensamentos ou grande profundidade. A história é muito simples e mostra-nos aquilo que nós devemos fazer, aquilo que devemos pensar, aquilo que devemos colocar no nosso coração diante do enorme trabalho, das grandes dificuldades que estão pela frente, das barreiras que muitas vezes surgem, que nos impedem de ir mais longe, de fazer mais para o nosso Deus e para a comunidade onde nós estamos. Não há dúvidas para a Igreja Batista de Miratejo que o nosso coração, o peso do nosso coração, tal como o apóstolo Paulo transmitia, é pelos nossos irmãos aqui, vamos dizer assim, pelas pessoas que vivem nesta comunidade. Nós queremos alcançá-las, queremos pregar-lhes o Evangelho, queremos que elas ouçam a verdade, queremos que o Senhor as salve. No entanto, sabemos que há enormes barreiras, há enormes dificuldades, temos limitações que nos impedem de ir mais além, de fazer mais pela comunidade, de ter mais impacto pela comunidade. Neemias tem exatamente as mesmas limitações, as grandes dificuldades. Ele é copeiro do rei, um homem de muita confiança do rei. Aliás, o texto transmite-nos que o rei apercebeu-se da tristeza de Neemias e rapidamente perguntou. Estas perguntas ou esta conversa reflete uma intimidade, uma confiança que existia entre os dois. Aliás, os historiadores dizem que muitas vezes os copeiros, por serem de tão grande confiança dos reis, tornavam-se em conselheiros desse rei. Então não podemos deixar de pensar que provavelmente Neemias também ocuparia essa posição informal junto do rei. Quando o rei se apercebe da sua tristeza, assim, Neemias temeu pela sua vida. Na história de Esther, nós sabemos, no capítulo 4, versículo 2, nós sabemos que nenhuma pessoa podia estar triste diante do rei. Assim, era mesmo um decreto e isso levaria a pessoa à morte. Então, Neemias tem medo. Né? E nós sabemos, provavelmente também, e isto já a nossa especulação, que isso poderia levar o rei a pensar que provavelmente havia veneno, havia alguma coisa errada com o vinho, não é assim? Então ele tem medo daquilo que poderá acontecer. Mas ele tem um objetivo, ele tem uma meta. Não é? E então rapidamente ele diz ao rei qual é a tristeza. E ele traz então para cima da mesa duas coisas que estão a acontecer em relação à sua cidade. Ele diz os sepulcros dos seus pais estão assolados, estão destruídos. Normalmente a menção de sepulcros significa que havia uma enorme falta de respeito na cidade. Assim, era simplesmente dizer, como nós sabemos que normalmente o lugar onde estão os mortos é um lugar onde deve haver respeito por aqueles que morreram, aqueles que deixaram uma nova geração, que transmitiram a essa geração os seus valores. Assim, é um lugar onde deve haver respeito. E provavelmente em Jerusalém não haveria nada disso. Para além disso, ele menciona as portas, que era o lugar onde os juízes decidiam coisas muito importantes em relação à cidade, era o lugar da sabedoria. Assim, e todas essas coisas também estavam destruídas. Assim, não havia nem respeito, nem vida social, não havia nada dessas coisas. Então ele menciona isto ao rei, não é? E ele então consegue tocar o coração do rei, e nós sabemos, isto é algo que vem do nosso Deus, segundo a conclusão do próprio Neemias, não é? De tocar o coração do rei, de inclinar o coração do rei a favor dos seus filhos, a favor do seu povo. Então é assim que nesse exato momento, não é? Quando o rei diz o que é que tu queres, Neemias faz algo que eu considero ser o centro da história de Neemias. Ele ora. Agora, esta oração, nós temos que vê-la como muitas vezes acontece connosco. Não é? Em pensamento, em silêncio, nós falamos com Deus.
E Neemias fez exatamente isso. Ele orou ao Senhor e pediu a Deus ajuda para pedir ao rei todas as coisas que ele precisava para voltar à cidade. Eram várias coisas. Era, primeiro, deixar a sua ocupação, deixar de estar na presença do rei. Nós vemos que isto pesou para com o rei. Quanto tempo vais ficar? Perguntou o rei. Longe do palácio, longe da minha presença. Não é? Era sair da sua ocupação, era precisar de cartas oficiais para poder viajar, proteção da parte do rei. Muito provavelmente Neemias viajou com um grupo de soldados para que o pudessem proteger na viagem até Jerusalém, que era sempre perigosa. Passar por toda a parte burocrática até chegar à cidade e, além disso, conseguir recursos. Era uma série de coisas, mas ele disse tudo, ele colocou tudo em cima da mesa. E Deus tocou o coração do rei, as portas se abriram e Neemias conseguiu todas as coisas que ele precisava para fazer a sua viagem e para começar a reconstruir os muros da cidade. Incrível. Tudo aconteceu por meio da oração. Tudo aconteceu porque um servo, ao ouvir uma má notícia, ajoelhou-se, orou, chorou diante de Deus e Deus moveu o coração do rei. É incrível, em poucos meses Deus fez esta enorme obra. Irmãos, nós temos tantas coisas que estão prestes a acontecer no nosso meio. Não é? Nós vamos pregar o Evangelho no domingo, vamos pregar o Evangelho segunda, terça e quarta, vamos pregar o Evangelho na sexta-feira santa, vamos pregar o Evangelho no domingo de Páscoa. Irmãos, eu peço-vos, por favor, quarta-feira venham orar connosco. Precisamos de ir ao nosso Deus, precisamos da sua boa mão sobre nós, precisamos que Ele venha ao encontro desta comunidade e Ele salva as almas desta comunidade. Salva os nossos familiares, os nossos amigos, que nós iremos convidar para estar durante essa semana para ouvir o Evangelho. Então juntem-se a nós, venham ter connosco para que Deus faça uma obra maravilhosa. Vamos orar. Que Deus vos abençoe.